me diz, qual é a tua avaliação, assim, qual a importância dessa área da ciência que você se dedica mais para a nutrição? Como eu falei no início, Val, eu acho que o comportamento, ele é a base de tudo. Então, por exemplo, se você vai atender, muita gente até fala assim, eu sou nutricionista comportamental. Pô, eu acho que todo nutricionista é comportamental, se você for parar pra ver assim, até você pode ser especializado mais em materno-infantil, em esportiva, trabalhar mais com essa parte de mudança de estilo de vida e de comportamento, mas se você for parar pra pensar, tudo é comportamento. Para um cara tá ali mais focado na estética, ou ele é um atleta, é um comportamento aprendido, é um comportamento que ele tem que ter, é um hábito criado. Então, assim, eu acredito que a importância dessa área dentro da nutrição é exatamente essa. Os profissionais começarem a entender que o comportamento alimentar é um comportamento humano. E não tratar isso só como uma forma de, então toma aqui sua prescrição e siga a sua vida. Não são todas as pessoas que funcionam dessa maneira. Vou te colocar numa situação difícil agora. Nossa. Vamos lá. Eu já aviso antes para criar aquele terror. Doutor, eu vou te chamar até de doutora Isabela Bosa. Vamos lá, prepara que vem. Você não me deu mito, eu vou te colocar numa situação agora... Se puder responder, tá? Fica super à vontade, porque Vou bem... até tomar uma água. Toma uma Depois água. de toda essa introdução da pergunta... Como é que a gente faz, Bebela? Como é que a gente faz numa situação... Em que momento você olha para aquele paciente e fala, cara, esse cara precisa de um encaminhamento psiquiátrico ou psicológico? Isso acontece, tá? E isso foi um dos desafios que eu... Isso é pesado, né? Isso é uma decisão... É que assim, você não vai perceber, quem é recém-formado, por exemplo, muitas vezes não tem muito esse tato ainda, de entender quando é importante encaminhar e quando não. Hoje, já faz 4 anos que eu tô muito mergulhada nessa área de atendimento, ainda mais com a Roberta, que é uma das referências, então assim... Roberta Carbonari, eu aprendo muito com ela, e ela me ensinou muito disso, de como falar com o paciente, de como a gente perceber quando é o momento também desse encaminhamento. Já ocorreu algumas vezes comigo, e o momento que às vezes eu percebo isso na primeira consulta, de que aquele paciente precisa de um encaminhamento terapêutico, psiquiátrico, e aí você vai perguntando. Primeiro você tem que entender se aquele paciente já não faz um acompanhamento, né, multiprofissional, e caso não faça, se eu perceber que o paciente está muito sensível ali naquele primeiro momento, a gente vai abordando isso muito aos poucos, na primeira, segunda consulta, e aí é importante já você ter uma base até de indicações e de profissionais que você confia também. Porque quando você passa pro paciente, olha, você tá me trazendo isso, 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 de acordo com o que você tá me trazendo, eu tô identificando que pode ser que você tenha algum risco para o desenvolvimento de transtorno alimentar, por exemplo. Você vai suave, então você não fecha diagnóstico. É uma nutricionista não pode fechar diagnóstico de transtorno alimentar porque é uma doença psiquiátrica. Repete para ficar gravado. Nutricionista não pode fechar diagnóstico de transtorno alimentar. Eu não posso falar que uma pessoa, como nutricionista, eu não posso dizer que uma pessoa tem compulsão alimentar? Não. Você pode chegar nessa conclusão, mas você não pode falar para ela, olha, você tem um transtorno de compulsão alimentar. Eu estou te diagnosticando Você não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é um psiquiatra e um terapeuta cognitivo-comportamental que seja especializado em transtornos alimentares. Que tem então, falar essa palavra no consultório gente, faz corte disso, hein? Isso é importante pra caramba. Então, assim, existe todo esse cuidado. E aí, eu geralmente vou falando, Valentim, pelo que você tá me trazendo, eu acredito que alguns comportamentos são disfuncionais, que isso não é você, que isso pode ser algum tipo de transtorno. Só que eu, como nutricionista, não posso fazer esse diagnóstico. Só que a minha conduta para uma paciente que tem transtorno alimentar e a minha conduta para um paciente que não tem é diferente. Então eu explico isso. E aí eu explico isso. E é assim, por que é importante para o nosso acompanhamento que você tenha esse diagnóstico? Porque senão eu tenho que tratar de maneiras diferentes.
Quem tem um transtorno alimentar, eu não posso simplesmente chegar e dar a quantidade de comida, dependendo do transtorno que ele tiver. Eu não posso só entregar um plano alimentar, às vezes não é isso que vai funcionar e ajudar. Então, assim, é um ponto muito importante isso. Tem 2 falas suas aqui que eu achei bem importante pra gente não passar, tá? Primeira coisa, vocês viram que a Bebela falou sobre a rede de apoio profissional. Muito importante ela isso. tem um network dentro dessa área de atuação dela, dessa grande área de atuação que é o comportamento alimentar, com indicações para terapeutas, psicólogos e psiquiatras. E aí você, exatamente, já chega pro paciente e fala assim, olha, não sei se você tem algum profissional da sua confiança, mas eu tenho e posso te passar algumas opções, né, de psiquiatras e de terapeutas, e quando a gente está falando de terapeuta para essa área do comportamento e de transtorno, tem que ser um terapeuta, terapia cognitiva comportamental, e de preferência que aquele terapeuta também tenha um aprimoramento em transtornos alimentares, melhor ainda. E a outra coisa que você trouxe é o cuidado para não falar ou para não deixar transparecer que a pessoa tem um diagnóstico, um transtorno. Porque quando a gente acessa algumas falas, você tem que ter muito cuidado, né? Que o cara fala, olha, eu vou te falar aqui, mas não conta pra ninguém. Ah, eu tô achando assim, mas não pode falar isso, né? E você frisou muito bem na responsabilidade que você tem. Só para te dar um exemplo, o que eu fazia quando eu ia encaminhar, eu nunca encaminhei, acho que não soube diagnosticar, na verdade, porque provavelmente já passaram vários pacientes por mim, não tenho essa habilidade. Mas quando eu encaminhava por problemas metabólicos, eu encaminhava sem escrever. Por exemplo, eu pegava uma glicemia alterada, pegava uma hemoglobina glicada 6, pegava uma insulina de jejum de 140. Você já sabe que isso é um diagnóstico fechado, um teste de tolerância oral à glicose totalmente alterado. Aquilo ali fecha parâmetro para diabetes. E qual era... Eu já tinha esse texto pronto, né, um copia e cola. Qual era o meu encaminhamento? Encaminho o paciente para avaliação de parâmetros bioquímicos alterados. Minha conduta nutricional está baseada nos parâmetros bioquímicos e solicito... Ainda colocava. A revisão médica é imprescindível para atestar a validade dos resultados. Porque o cara olhava e falava, eu estou alterado. Falava, não, vai no médico, porque às vezes o laboratório errou. Então você deixa o cara mais tranquilo, mas ele sai com encaminhamento. Sim. Eu estou dizendo, eu sou bem... Porque pode estar errado o exame do laboratório. E quem é um endocrinologista, por exemplo, vai olhar os parâmetros e vai falar, cara, não tem como ter uma insulina de jejum se não tá, isso aqui tá, refaz o exame. Sim. Então eu colocava muito pro cara não sair apavorado, porque entregar um encaminhamento pro cara na sexta-feira de que ele tá com o exame alterado, ele vai te perguntar, mas o que eu tenho? Eu falo, cara, não... solicito a revisão médica para avaliar se os parâmetros alterados, porém... adequo a minha conduta para os parâmetros... Sim, sim. Ele tá levando uma dieta com menos carboidrato e tal, ele vai perguntar, tô com diabetes, fala, cara, não... Você não pode diagnosticar, gente. É igual quando chega um paciente, putz, tá reclamando, tem muitos sinais e sintomas de gastrite ou se encaminha para um gastro. É que muita gente ainda tem um tabu muito grande, né, Val, com essa questão do psiquiatra. Né? Psiquiatra, terapeuta, e assim, uma coisa que eu acho importante eu falar aqui também, se profissional da saúde dessa área que estiver assistindo, não é que eu também simplesmente encaminho o terapeuta, né, encaminho para um terapeuta, para um psiquiatra e falo, tá bom, agora você trata ali, eu trato aqui, tudo certo. Não, eu sou muito a favor de marcar reunião com um terapeuta do meu paciente, pra gente discutir o caso, pra gente entender se a gente tá na mesma página. Às vezes o paciente conta uma coisa pra mim que não contou pra terapeuta ou vice-versa. Então, a gente tá alinhado nesse tratamento, é muito importante também. Então, eu converso com os profissionais do meu paciente também. Legal. E tá sempre ali, né, à disposição. Eu acho que isso muda muito o acompanhamento.